Bom, eu quero cumprimentar a todas e a todos e dizer que é sempre com muito prazer que nós estamos aqui para as nossas aulas semanais. Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 25 de novembro. Sônia, dia de Santa Catarina. Santa Catarina, estou a ver a cara da irmã Mira. Santa Catarina é uma santa especial para nós. Nós, estudantes, nós que estamos neste curso, lembramos, no ano passado nós abrimos o ano acadêmico exatamente em Santa Catarina e no dia 24, véspera de Santa Catarina, exatamente para podermos beneficiar da bondade, dos conhecimentos, dos saberes da Santa Catarina, da inspiração de Santa Catarina, reconhecida como santo dos filósofos, portanto, tendo em conta os conhecimentos na área da filosofia, na área da teologia, sua retórica, enfim. Eu partilhei um texto sobre Santa Catarina, o santo do dia. Os estudantes do curso de teologia, não é, que fizeram o curso de teologia, têm um grupo e então todos os dias partilham no grupo o santo do dia, não é, e a oração. Tendo em conta a oração muito inspiradora, muito propícia, eu proponho iniciarmos com essa oração. Eu aí vou partilhar ecrã. É uma oração curta de 1 minuto e tal. Partilhar ecrã e assistirmos essa oração. O jardim começa a semana, acompanhando tempo assim. Bom, não sei se todos ouviram, todos assistiram. Ouvir não ouvimos, mas deu Não? para rezar. Não ouvimos, oremos. Nós lemos. Não ouviram o som? Lemos, não ouvimos nada. Lemos. Não. Fizemos a leitura, senhor professor. Fizemos a leitura. A oração. Deve ser. Opa, bom. Deu para rezar. Deu para rezar. Exato. Deu para rezar. Deu para rezar. Não fiz o teste do som, que era... Muito pertinente, por sinal. Pois é muito rico e é muito contextualizado. No ano passado, bom, o professor de filosofia, não é, que me incitou a minha curiosidade de ler, de ir buscar, de pesquisar, não é? Quando eu vi, há várias orações, quando eu vi esta, eu disse, vamos a colocar logo no início para servir de inspiração, mas sobretudo por causa da profundidade da mensagem, que é um pouco aquilo que nós aqui buscamos,
nós estamos aqui, dizia o senhor cardeal na abertura, não por diploma, mas por vontade, por motivação própria, por necessidade de termos uma formação capaz de nos ajudar, nós, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, não é? Para podermos servir, ajudar a nossa comunidade, seja no campo restrito, né? Uma escola, na nossa, o nosso município, a nossa ilha, o nosso país e o mundo que nós desejamos que seja um mundo onde é mais fácil viver, né? Como se diz. Bom, vocês têm o texto e a oração, podem, né, seguir, partilhar, etc. Nós hoje vamos dar sequência à nossa aula do dia 18. Se estão a lembrar, não sei se todos estão aqui, estão a lembrar se todos participaram na última aula do dia 18, não dei ao trabalho de fazer essa verificação necessária, mas dispensável no nosso contexto. Dizia, na aula passada, fizemos um enquadramento, estão a lembrar, colocamos um acento sobre os objetivos desta disciplina, metodologia de trabalho científico, os conteúdos essenciais que vamos abordar e trabalhamos 3 aspectos. Abordamos, assim, por ser a nossa primeira aula virtual, abordamos 3 aspectos, né, que consideramos básicos para um arranque de um grupo, para um bom entrosamento no grupo, uma boa compreensão, um bom entendimento. Se estão a lembrar, nós falamos das 3 características do adulto, né? Começamos por situar as 3 características do adulto, quem é o adulto, mas, sobretudo, o adulto aprendente, o adulto em formação, né? Depois, pontuamos algumas características da formação à distância, as suas exigências, quer do ponto de vista da organização, mas, sobretudo, do ponto de vista da organização, não é? Aquilo que estivemos a falar logo no início, antes de iniciarmos as aulas, a aula propriamente dita, o comentário que estivemos a fazer com a Sônia, aí com a Cláudia. Portanto, são aspectos que têm a ver com a formação à distância. A formação à distância tem a sua lógica própria de organização. Eu vou inscrever numa formação em modalidade de e-learning, há um esforço que eu tenho que fazer, há um pré-requisito que eu tenho que ter, né? Que é, neste caso, onde que eu não tenho internet em casa, eu não tenho computador, onde que eu vou buscar, como é que eu faço porque é um instrumento indispensável. Outrora, bastava ter uma caneta, não é? No meu tempo, bastava ter uma caneta e um caderno, não é livro, porque livros tudo era a base de apontamentos. Depois, houve a altura em que o livro passou a ser essencial, primordial. Hoje temos, o livro deixou de ser, o livro físico deixou de ser, digamos assim, perdeu um pouco a sua relevância, tendo em conta que temos possibilidades de ter livros, portanto, digitais, e-book e outros suportes complementares, mas o acesso às tecnologias, a organização, né, do sistema, do processo de formação nesta modalidade é extremamente importante para o sucesso da nossa formação. Pontuamos e vocês têm alguns slides, alguns diapositivos sobre essas características do ensino à distância.
falamos também sobre algumas considerações sobre a plataforma, mostrando como está formatado, está organizado, a sua estrutura, não é? E creio que neste aspecto, neste momento, já estamos bastante avançados. Julgo que, a não ser as pessoas que ainda não tiveram, no caso, não é, da Cláudia, que estava a dizer há bocado, mas creio que todos já acederam à plataforma sem grandes dificuldades, porque isto tudo é um processo, porque tudo depende de nós, da prática. Há bocadinho eu esqueci de colocar o motor de, portanto, estando a fazer a apresentação, basta um clique, e às vezes são pequenas coisas, né, que exigem prática, que exigem, sobretudo, treino. Depois, nós tínhamos um ponto sobre a introdução à disciplina, que acabamos por não abordar, mas se vocês repararem na plataforma, nós já temos, deixa eu ver onde está, exato, portanto, para auxiliar a nossa aula de hoje, e sobretudo facilitar a compreensão, nós colocamos e disponibilizamos no espaço da aula, estão a ver a nossa disciplina, não é? Portanto, colocamos ali no espaço da aula, era a nossa segunda aula, deixa eu ver aqui, segunda aula, colocamos os materiais, né? Os materiais referentes a esse tema, a essa introdução, desde o texto, o conhecimento científico e os outros tipos de conhecimento que vamos poder abordar hoje, mas também a própria apresentação da aula e a aula gravada, né? Portanto, para além da apresentação, colocamos a aula gravada, que pode auxiliar algumas pessoas que porventura não tenham assistido, ou mesmo quem participou pode rever um pouco o tema, o assunto, né, o assunto abordado. Portanto, é desta forma que vamos trabalhar. No final, as aulas são gravadas, são retrabalhadas, depois colocadas ali, as apresentações. Eu, depois de ter lido, relido, observado, depois da nossa primeira aula, e depois vim fazer uma reorganização do programa por temas. Portanto, ao invés de termos, portanto, vamos ter série de aulas. São 3 aulas para abordarmos o primeiro tema. Portanto, esta introdução à metodologia, à disciplina. Depois, e assim sucessivamente, estamos a organizar em sequências de 3, de 2 aulas, e assim sucessivamente, para a gente poder, da melhor forma possível, trabalhar, porque nós estamos, como eu vos disse, nós vamos fixar, sobretudo, na lógica de objetivos e de grandes conteúdos. Portanto, não vou aqui entrando propriamente dita na aula de hoje. Posso rapidamente apresentar entrando, portanto, na aula
na aula de hoje, aqui, hoje 25, não vou, naturalmente, nesta disciplina, que é uma disciplina, digamos que, de uma certa forma, nós já conhecemos, seja nos cursos, seja através da nossa experiência, da nossa prática. Não vou, digamos, estar aqui a dar aulas no sentido clássico, mas, sobretudo, orientar. Né? Orientar o que é que vocês vão fazer, o que é que vocês, né, vão pesquisar, investigar, o que é que vocês vão trabalhar, né, a fim de podermos responder a esse objetivo em concreto. Portanto, hoje a ideia é de nós abordarmos ciência e conhecimento científico. Eu partilhei, né, o texto. Eu partilhei, seja o texto, né, esse texto de Marconi e Lakatos, partilhei um outro texto mais curto, de, creio, 4 ou 5 páginas, dos saberes espontâneos ao conhecimento científico, e disponibilizei o vídeo. Portanto, já temos elementos suficientes. O que nós podemos agora, aqui em conjunto, é eventualmente assistir esse vídeo, conhecimento científico, o senso comum, conhecimento empírico, e depois conversarmos, dialogarmos. O resto, esses aspectos, não é, que estão aqui no nosso roteiro, conhecimento científico e outros tipos de conhecimento, temos os textos, temos vários elementos ali, cada um vai aprofundar, vai ler, não é? Sobretudo com ênfase nesses 4 tipos de conhecimento. Não é? Conhecimento popular, que é também chamado senso comum, empírico ou vulgar, dependendo de autores. O conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o conhecimento científico. Esses tipos de conhecimento, porque fazem parte, digamos, do trabalho individual de avaliação solicitado, né? São temas que vocês, cada um, vai pesquisar, vai ler, mas, sobretudo, complementar, e é a partir desse campo que nós vamos elaborar o nosso trabalho. Não vamos matar a cabeça com conceitos sobre o que é ciência, quais são os métodos científicos, etc, etc. Portanto, isto nós vamos lendo, né? Vamos pesquisando, e a partir da próxima sessão, no dia 2 de dezembro, a nossa próxima sessão, já vamos entrar em aspectos, a partir desta aula, que também vai ser gravada, vai ser disponibilizada, vamos entrar portanto, na estrutura de um trabalho acadêmico e científico e ver as etapas de um processo de investigação. A partir daí, vamos entrar na parte prática. Portanto, a leitura individual, aquilo que pode ser um pouco fastidioso, fazer a apresentação aqui das aulas, dos conceitos, etc, etc, ficam para a leitura individual. E nós vamos debruçar sobre questões muito práticas. Qual é a estrutura de um trabalho científico? E aí eu vou previamente partilhar essa estrutura e vamos discutir. E, a partir daí, entramos num processo de elaboração de um projeto de investigação, de um projeto de pesquisa, de um projeto de monografia, que é o trabalho prático. Portanto, é dentro desse roteiro, dentro desse trabalho, que nós vamos depois ir vendo algumas questões, por exemplo, tipos de investigação, né? Investigação qualitativa, investigação quantitativa. Vocês podem ler, temos indicações de leitura, mas é nesse fazer é que vamos, não é?
que vamos apreender, porque são conhecimentos que nós aprendemos fazendo, né? Ou, sobretudo, neste caso, atualizamos o conhecimento. Porque, em certa medida, temos pessoas, este grupo é um grupo extraordinário, temos pessoas que já fizeram, portanto, graduação, uns mais recentes, outros já há algum tempo mais atrás, e em função disso, devido à dinâmica, nós vamos focar, vamos centrar, né, sobre as questões que nós, de acordo com as indicações da escola, como é que vai ser o nosso trabalho científico, como é que vai ser o nosso trabalho de fim de curso. Em função disso, vamos dar elementos, vamos dar pistas, caminhos para chegarem a esse, portanto, a esse objetivo pretendido. Assim, eu proponho, né, assistir um vídeo sobre o conhecimento científico e o conhecimento, portanto, o senso crítico, o senso comum, o vulgar, etc., dependendo do professor, que é uma série de vídeos que eu escolhi. Há muita coisa na internet. Eu, desde há algum tempo, tenho trabalhado com esse professor, né, o Ivan Guedes, que entendo, de entre os vários videoaulas, os vários professores que vendem produtos na internet, eu achei mais interessante, eu selecionei e tenho utilizado, tem ajudado muito nesses trabalhos. Esse primeiro vídeo, naturalmente, é um vídeo para a gente, né, debruçar um pouco sobre o conhecimento científico, o senso comum, questões mais genéricas. Depois disso, podemos conversar, né, e ver a etapa seguinte, né, o que é que nós vamos ter nos próximos tempos. Tá? Estamos de acordo? Posso apresentar? Alguém ligou o micro? Pode avançar, professor. Certo. Ok? Espero que o som, né? Ouviram o som? Ainda não. Deixa aqui. Partager o som pelo ordinador. Voilà. Meu objetivo em gravar esses vídeos não é de maneira alguma... Gente, Agora, olha só. Agora sim? Sim, sim. Sim, senhor. Ok, perfeito. Sim, professor. É um botãozinho ali que é ligar o som do computador. O meu objetivo em gravar esses vídeos não é de maneira alguma substituir a tua aula de metodologia de pesquisa, tá? A tua aula é extremamente importante, principalmente por causa do tete-a-tete com o teu professor, em que vocês vão discutir, vão negociar, né, vão tirar as dúvidas ali na hora, né? Eu espero que com esses vídeos que eu tenho colocado, eu possa apenas suprir uma demanda que pode... de não ter sido contemplado em aula, né? Ou provocar mais dúvidas para que vocês possam discutir em aula com os professores de vocês. Tudo bem? Vamos estudar? Então, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conhecimento científico. Alguma vez alguém já te perguntou o que é um cientista? O que vem à sua mente? Dr. Brown? Dr. Bickman? Einstein? Ou Stephen Hawking? Sem dúvida eu sou fã de todos eles, mas na realidade, considerando o sentido mais amplo, o cientista é qualquer pessoa que exerça uma atividade sistemática para obter conhecimento. Essa atividade sistemática ela pode estar relacionada a qualquer área do conhecimento. Pode ser na física, na química, na engenharia, na biologia, na história, na geografia, na pedagogia, na economia, enfim. Qualquer pessoa que faça o uso do método científico para investigar, ou seja, para pesquisar a causa ou a solução de um problema ou uma dúvida, está exercendo a atividade científica.
Geralmente, o primeiro lugar em que temos contato com a pesquisa científica é na faculdade. Infelizmente, temos pouco contato com a pesquisa científica na escola. É triste ver que as disciplinas escolares não se compreendem como ciência. Talvez, por isso, a quantidade de pesquisas científicas no Brasil sejam tão pequenas. Mas, diga-se de passagem, raramente as escolas nos ensinam aos alunos como realizar uma pesquisa. Via de regra, a pesquisa na escola é cópia de livros ou de sites, e isto é muito triste. Mas, vamos lá, vamos adiante. Bom, para você que está interessado em pesquisa científica, e para que façamos tal procedimento de pesquisa, nós precisamos primeiro diferenciar alguns tipos de pensamento. Primeiro vamos falar do senso comum. Você já ouviu alguma vez algo do tipo: toma esse chazinho que a dor passa? Ou então, a voz do povo é a voz de Deus? Ou ainda, esse menino vai mal na escola porque é preguiçoso. O senso comum, ele está ligado ao conhecimento adquirido pelo homem a partir das experiências, das vivências e observações do mundo. Ou seja, é o modo de pensar da maioria das pessoas. Geralmente, são afirmações sem embasamento científico ou sem reflexão. Nesses exemplos que eu acabei de falar, será que tomar o chazinho realmente vai eliminar a dor? Eu trabalhei numa escola em que tudo se curava com chá. Era um tipo de chá milagroso que curava desde dor de cabeça até acidentes na quadra. E o que dizer do a voz do povo é a voz de Deus? As eleições sempre estão aí. E olha o resultado. Então, em uma pesquisa científica, não pode ter lugar para o senso comum. Você não soluciona um problema ou compreende um fenômeno com achismo. Por isso é importante conhecimento científico. Mas sobre isso vamos falar um pouco mais adiante. Depois de falar do senso comum, vamos falar do senso crítico. O senso crítico é uma expressão que reúne dois termos. O senso, que vem do latim sensus, com o sentido de significado ou de percepção, e crítico, que vem do grego criticus, cujo significado é a capacidade de fazer julgamento. O senso crítico, então, significa a capacidade de questionar, de analisar de forma racional e inteligente. Ou seja, aqui, quando falamos que o sujeito possui um senso crítico, não significa que ele é um cara chato ou que fica criticando tudo e todos. Às vezes até é, mas o senso crítico está ligado à capacidade de pensar sobre um fato ou sobre um conceito, organizar algumas ideias e poder levantar algumas hipóteses ou conclusões. Um sujeito com senso crítico nunca dá a resposta de bate-pronto. Ele pensa, analisa, observa, reflete, julga, para depois se pronunciar. Então observe que, se o objetivo do cientista, ou seja, daquele que quer saber a verdade sobre um fato, investigar um fenômeno ou fazer a sua pesquisa, não pode estar preso ao senso comum. Ele precisa se desligar de alguns pré-julgamentos ou pré-conceitos. Muitas vezes, dependendo do tipo de pesquisa, precisa se desligar inclusive de algumas crenças para chegar ao seu objetivo, com autonomia, e aí sim produzir o conhecimento científico. Mas o que é o conhecimento? Sem querer ficar me alongando, nós podemos afirmar que o conhecimento foi e é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Ao longo da nossa existência, nós produzimos, acumulamos e produzimos mais e mais conhecimento. Porém, com o passar do tempo, nós sentimos a necessidade de dividir alguns tipos de conhecimentos. Por exemplo, o conhecimento popular. O conhecimento popular está ligado ao senso comum. Muitas vezes ele é superficial. Quando se pergunta alguma coisa, dizem, por exemplo, porque eu senti, ou porque disseram, ou porque todo mundo diz. Outra coisa importante é que esse conhecimento popular ele é sensitivo, ou seja, ele está ligado aos nossos estados de ânimos e emoções do dia a dia. Também está ligado às nossas vivências, às nossas experiências, sendo muito subjetivo. O conhecimento filosófico.
conhecimento filosófico ele tem como ponto de partida as hipóteses. Como diz Alfonso Dílio, as hipóteses filosóficas baseiam-se na experiência. Portanto, esse conhecimento emerge da experiência. Sendo assim, o conhecimento filosófico não é verificável e irrefutável. O conhecimento filosófico também tem a característica de ser sistemático, uma vez que suas hipóteses têm como objetivo a representação coerente da realidade estudada. O conhecimento filosófico é muito utilizado para questionar os problemas humanos, para poder diferenciar o certo do errado, recorrendo à razão humana. O conhecimento chamado religioso ou teológico é sustentado por doutrinas sagradas, ou seja, sobrenatural, por aquilo que está além da capacidade humana de compreender. O conhecimento religioso é indiscutível e existem várias religiões que constroem o seu conhecimento a partir das suas concepções e doutrinas. Elas apresentam um conhecimento sistemático de mundo, explicando a sua origem, para que serve e qual é o seu destino, não sendo possível refutá-las, uma vez que tratam de fé. Elas tratam da fé, a não ser que você queira arranjar encrenca. Por fim, o conhecimento científico. Ele surgiu da necessidade do ser humano em querer saber como que as coisas funcionavam, ao invés de apenas aceitar passivamente. O conhecimento científico busca o porquê das coisas, ou seja, suas causas, motivos, razões ou circunstâncias sobre um fenômeno. O conhecimento científico utiliza explicações racionais, sem o uso do senso comum e de crenças, sendo baseado em fatos, em observações com critérios, com hipóteses testadas e com métodos bem definidos e, é claro, com muita leitura. Uma coisa importante no conhecimento científico é que ele não é a verdade absoluta. Com o andamento das pesquisas, com várias pesquisas se sobrepondo, o que se compreende hoje como uma verdade científica pode não ser daqui a algum tempo. Assim como algumas verdades científicas foram superadas. Por isso dizemos que o conhecimento científico é repassável, é verificável, né? Ele sempre é colocado à prova. Ele é estudado, reestudado e reescrito. Agora pense comigo e tente responder aí o seguinte. Na sua área de estudos, naquilo que você está se formando ou pesquisando, o que já foi verdade e hoje não é mais? Eu, por exemplo, sou formado em Geografia e em Pedagogia. Na Geografia, até o início do século XX, não se tinha certeza, não se tinha clareza sobre, por exemplo, placas tectônicas. Só foram comprovar realmente que existiam as placas tectônicas com o lançamento de satélite agora, na década de 70. E na Pedagogia? Como que nós construímos o nosso conhecimento? Hoje, nós temos a neurociência aplicada à educação para saber como que o nosso cérebro funciona diante do conhecimento. E isso e várias outras pesquisas acabam derrubando mitos e verdades. Na sua área, né, o que já foi mito? O conhecimento produzidos pelos outros cientistas podem ser utilizados para o bem ou para o mal. Pode ser produzido para a descoberta de vacinas, para melhorar os rumos da economia, para melhorar a qualidade de aprendizagem das crianças, ou pode servir para construir bombas atômicas, construir armas de destruição em massa, ou para construir alguma coisa que vai favorecer a uma empresa para controlar o resto do mundo. Para finalizar, eu gostaria de dizer que para seus estudos, para a construção da sua pesquisa, você vai precisar utilizar muito conhecimento científico e o senso crítico. Dentro do conhecimento científico, nós vamos precisar conhecer algumas ferramentas que vão nos auxiliar a construir a nossa pesquisa. Nos próximos vídeos, eu pretendo apresentar algumas dessas ferramentas, que são os tipos de pesquisas que nós mais utilizamos, quais são os métodos que utilizamos, pretendo indicar um livro no final de cada vídeo, que você já pode dar uma analisada em outros vídeos que eu já tenho, onde eu explico de uma forma bem ampla, né, bem geral, o que é um trabalho de conclusão de curso e apresento várias dicas sobre a escrita acadêmica e outros vídeos no meu canal que vão te ajudar com a formatação dos seus trabalhos, né, e com as normas da BNT. Você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu espero que esse vídeo, bem simples, bem rápido, tenha te ajudado, né,
principalmente diferenciar alguns tipos de pensamento, que é o que você vai usar na faculdade, que é o que você vai usar no teu curso, que é o que você vai usar para produzir conhecimento científico. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva, né? Inscreva-se no meu canal, dá o joinha aí, aperta o positivo logo abaixo da tela, compartilhe os vídeos com os... Ok. Não sei se já tinham assistido, mas, portanto, a ideia é essa. É, para cada tema, buscar auxílio de um professor, no caso desse professor que gravou uma série, porque ele fundamenta, sobretudo, portanto, na fonte, nesse livro, nesses autores, portanto, está coerente. De modo que, para o trabalho que temos que fazer, podemos combinar sempre. Ouvir um pouco, são vídeos curtos, neste caso de 10 minutos, 8, 10, máximo 16 minutos, para ajudar na compreensão do tema e, sobretudo, na escrita e na reescrita do trabalho que temos que fazer. Portanto, abro aqui ao grupo para comentários, para considerações em relação a esse tema, o conhecimento científico. Conhecimento aí, ele acabou por explicitar os 4 tipos de conhecimento. Portanto, devolvo a palavra ao grupo para comentários, para considerações, para perguntas, para chegas, o que quiserem. Professor, um pequeno esclarecimento, pode ser? Sim, irmã. Sim, o professor Ivan fala do senso comum, do senso crítico e do conhecimento científico. No seu esquema parece só o conhecimento científico. Não será a mesma coisa? É o senso crítico e o conhecimento científico? Bom. Todos baseiam na experiência, na observação, na pesquisa, tentar dar uma resposta. Não sei se é a mesma coisa ou não. Bom, ali o senso crítico, ele é para contrapor um pouco o conhecimento popular, né? Ele traz a ideia do senso crítico, né? Do pensamento crítico, da necessidade de nós questionarmos, de nós indagarmos sobre, interrogarmos sobre determinados assuntos, não é? E não limitar apenas, portanto, aquilo que se diz, não é? Como ele citou ali exemplos de conhecimento popular. Mas em relação aos tipos de conhecimentos, portanto, ali temos conhecimento popular, em alguns casos chamam vulgar ou senso comum. Senso comum. Exato. Senso comum, popular, vulgar. No outro texto que eu partilhei, por exemplo, fala do conhecimento vulgar. Aqui o próprio autor, eu disse, esse professor, ele segue um pouco esta equipa de autores que é dos mais reputados nesta área, né? Tem várias obras. Por isso ele faz exatamente, veja que já na destrinça entre os tipos de conhecimento, ele, portanto, vai direto: conhecimento popular, conhecimento filosófico, conhecimento religioso ou teológico, conhecimento científico. Portanto, seguindo o mesmo esquema que nós temos neste livro. Há outros vídeos assim um pouco dispersos que fazem uma mistura, né? Não seguem esse mesmo alinhamento do livro. Portanto, é isso. Porque nós aprendemos a contrapor o senso comum com o conhecimento científico.
Ou então com o conhecimento crítico, como ele diz, se nós não conseguirmos chegar ao conhecimento científico. Mas, pelo menos, nós devemos ter o senso crítico. Né? Que é interrogar aquilo que se diz. Por exemplo, sobre o chá, sobre algumas coisas que se diz ali. Né? Nós podemos, porque para chegar ao conhecimento científico, aí exige método, exige uma série de... Portanto, não temos, por exemplo, no caso de chá. Chá, o outro texto fala, portanto, no conhecimento popular, dá mesmo exemplo, mas a quantidade de água, portanto, a qualidade de temperatura, um conjunto de elementos que são científicos, que nós não podemos não ter elementos suficientes. Mas o que nós temos, cada um de nós, é o chamado conhecimento crítico. O senso crítico, aliás, o pensamento crítico, que a filosofia nos ajuda a interrogar, né, a questionar, a perguntar. Por isso ele dá esse ênfase sobre o senso crítico. Obrigada. Já está. Certo? Sim, certo. Obrigada. O que mais? Posso? Sim. Não vi quem é que deseja falar. Quem é que pediu para falar? Joaquim. Exato. Uhum. O professor Ivan fala no conhecimento filosófico e que emerge de experiências, certo? Só que depois, não sei se eu que não captei bem, mas fiquei com a sensação de ele ter dito que não se poderá comprovar. Isso deixou-me um pouco confuso também. O conhecimento filosófico? Sim. Isso que não é verificável. Exato. Sim. O único conhecimento verificável, comprovável, mas que também que depende, ele diz que é o conhecimento científico, que mesmo o conhecimento científico, né? Que pode ser comprovado num determinado momento, mas depois não é permanente, porque depois com o tempo há outras mutações. Em relação aos outros conhecimentos, desde o conhecimento, mesmo conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, portanto, tem essa variabilidade. Né? E podemos depois ler e confrontar, aprofundar, buscar mais elementos no texto, nos livros, né, para complementar, compreender um pouco mais, aprofundar, os vídeos são curtos. Sobretudo, para a elaboração de textos, precisamos de aprofundar, de ir aos livros e ver o que é que os autores dizem em relação a cada um desses conhecimentos. A Nilda Freire está com a mão levantada. Daniela, a Nilda, deseja falar? Vamos ver a Nilda. Não quiser falar, eu vou avançando. Daniel, pode avançar. Sim, mais muito naquilo da última questão colocada pelo colega, se calhar a referência que o professor Ivan fazia terá a ver com uma das características principais ou diferenciadores em relação aos outros conhecimentos do conhecimento científico, que é a experimentação. Ou seja, a filosofia, o conhecimento filosófico discute, analisa, com base em teorias, com base em argumentos, mas na comprovação prática ou experienciação prática será sempre difícil de se fazer. Se pensarmos, por exemplo, na discussão relativamente a Deus, quem é Deus, o que é Deus, o que é isso de Deus, ficará sempre muito mais complicado conseguir fazer essa
conseguir-se um resultado. Aí, se calhar, também o conhecimento científico na discussão da origem do universo também vai para elementos de conhecimento mais comprováveis na prática, pelo menos, não necessariamente, se pensarmos no Big Bang, não necessariamente comprovar o Big Bang, mas comprovar os elementos que nos fazem inferir que, de facto, acontecendo aquilo, poderíamos naturalmente ter essa situação do Big Bang. No fundo, se calhar a experimentação, a experiência, vai diferenciar do conhecimento científico dos demais conhecimentos. Exato. Exato, sim. Obrigado, Daniel. Não sei se ver a Cláudia com a mão levantada. Professor, eu queria, era precisamente a questão que o Daniel acabou de frisar agora, era essa minha dúvida mais. Professor, Obrigado. Com a obrigado. intervenção dele eu já consegui esclarecer. Obrigado, Anilda. Aí, Cláudia, a Anilda deseja falar, a Anilda está com rede fraca. Sim, eu tenho problema de rede. Professor, é sobre o conhecimento filosófico e conhecimento científico. Não sei se eu não percebi muito bem, mas parece que a Ave Maria. tem o mesmo. Anilda. Freire, não dá. Né? Tanto conhecimento filosófico, científico, pelo que entendi, baseia-se na hipótese, né? E também na experiência. Né? Anilda, estamos com dificuldades em ouvir, Anilda. Portanto, é como eu disse, se tiver dúvida, pode voltar a ouvir e confrontar com o livro. O que conta, primeiro temos o livro. Bom, geralmente, no caso deste professor, ele não foge do livro. Há outros que fazem tem alguma incursão em outros elementos. Mas ali, aconselho a ouvir, a escutar com calma, anotar e, sobretudo, ler, né? Ver a relação entre aquilo que o professor diz e aquilo que os autores do livro, porque o que vamos citar depois, vamos trabalhar já na próxima aula, já podemos ver como é que vamos elaborar um texto, por exemplo, sobre esse aspecto, em que temos vídeo, né? Temos informações através do vídeo e temos informações através de livros. Né? Portanto, aconselho neste caso, lamento, não conseguimos ouvir a Freire por causa da rede. Ele já saiu. Deixa eu ver. Não sei se temos uma mão, a Vandira Barbosa. Deseja falar? Sim, senhor. Boa noite. Boa noite, Vandira. Sim. Eu queria ver se eu entendi alguma coisa sobre conhecimento, senhor professor. Eu pude constatar, entendi que senso comum é subjetivo, é fragmentado, é limitado, enquanto que o senso crítico busca interpelar, perguntar, questionar. E científico questiona, mas busca os princípios explicativos através de ciência, através de experiências.
É isso que eu entendi, não sei se está certo. Só ali você fez uma incursão no crítico. Sim. Portanto, acho que aí está a fazer uma mistura. Porque o que vamos situar é, sobretudo, no conhecimento popular, portanto, Sim. como você começou por fazer, entre popular e científico. Portanto, mas ali, como eu lhe disse, portanto, eu não me preparei, não fui aos documentos, aos textos, para vir aqui fazer uma exposição sobre cada um dos conhecimentos. Dei os elementos para cada um individualmente ir fazendo, ir buscando, ir construindo portanto, o seu próprio conhecimento. Portanto, é uma lógica de trabalho em que coloca o formando como principal ator, porque o conhecimento é um processo individual. Eu posso fazer uma excelente exposição aqui, mas o que é que me garante que consegui, digamos, fazer entender a todas e a todos aquilo que é a minha exposição? Portanto, neste caso, como temos vários elementos, é a recomendação que eu fiz. Quando chegarmos agora à produção do nosso projeto, aí sim vamos passo a passo. Vamos seguir o roteiro, né, de elaboração do nosso projeto, do princípio ao fim. Portanto, aí sim já podemos ter um alinhamento igual. Nesse campo, tendo em conta que se trata de uma produção individual, recomendo uma releitura deste texto. Aí eu fiz uma compilação só da primeira parte e mandei como texto também em Word, para além do livro como está, o livro inteiro. Sim, eu vi o documento em Word. Exato, para ajudar, para auxiliar, né, para não ficarmos assim um pouco perdidos. Portanto, eu fiz esse recorte de texto. Está bem, obrigada, professor. Exato. Sônia, você deseja contribuir? Sônia Fonseca está com a mão levantada, ou é por causa do móvel? Voltou a sair. Bom, não sei se mais não havendo. Belmira está com a mão levantada. Boa noite. Acho que eu e a Sônia, nós estamos juntos, mas parece que temos grandes dificuldades aqui da rede. É isso que nós ficamos no caminho desde do vídeo até agora. Opa. Uau. É a mesma... Belmira, você está com a Sônia, não é? Portanto, é a mesma recomendação que eu faço. Vocês estão com dificuldade, estão com rede fraca. Quando Sim, é assim, acho que sim. Quando é assim, mas o importante é que vocês estão a acompanhar, estão a ouvir, estão a acompanhar a apresentação, as apresentações, acompanham sem problemas. Não estamos a acompanhar porque temos dificuldades de rede. Ok. Bom, não aí... acompanhamos, eu não acompanhei desde o início, somente iniciei o vídeo, a internet e eu ficamos no caminho até agora, eu regressei de novo. Ok. Vocês,
Portanto, podem rever a aula gravada, né, para poderem ter a ideia global daquilo que foi o desenvolvimento da aula, irmã. Tá bem, depois vamos procurar Sim. a gravação para integrar alguma coisa. Onde é que vocês estão, irmã? Estamos na nossa casa. É onde que moram? Irmã? Aí. Estamos em casa. Eu disse, onde? Onde? Onde é que mora? Ilha do Fogo. Cova Figueira, Santa Catarina. Santa Catarina, exato. É o mesmo problema, sim. Exato, o mesmo problema que a Sônia, sim. Desculpa. Assim. Estamos na Ilha do Fogo, aqui em Santa Catarina. Certo. Eu já entendi. Santa Catarina. Bom, vocês, o Santa Catarina tem um grupo. Vocês têm um grupo assim razoável. O que podem fazer é organizar um trabalho, um estudo em grupo interativo, tanto para além das aulas. Portanto, podem ir ver, inclusive até para facilitar, né, uma pessoa baixa o vídeo da aula, não precisam todos baixar, vejam com a paróquia, tal como o exemplo que eu dei em relação a São Salvador do Mundo no primeiro ano. Portanto, a paróquia disponibilizou um espaço e iam lá em grupo, faziam os trabalhos, reescutavam as aulas e, portanto, aí minimizam o problema. Porque a formação à distância tem esses elementos, sobretudo com as tecnologias digitais. De repente pode cair. Hoje de manhã eu estive aflito porque não estávamos com problemas de internet nesta zona. Liguei várias vezes para a CV Móvel para pedir, né, a reparação, felizmente, que de repente podemos ter problemas do tipo. Mas apoiem sempre nas paróquias, vejam, sobretudo em grupo. Não é o caso aí da nossa amiga que está sozinha lá em Porto Mosquito, no caso da Cláudia, mas vocês lá em Santa Catarina é um grupo já razoável que dá para um trabalho colaborativo, um trabalho coletivo. Ok, obrigada. Certo, irmã. Estou a ver mais uma pessoa há bocado estavam duas pessoas. Carolina, você deseja falar? Sim, professor. Certo, tenha bondade. Ok, obrigada. Eu gostaria de falar um bocadinho do que eu entendi no vídeo. Eu entendo que o professor mostrou muita importância no senso crítico e no conhecimento científico. Ele mostrou que se alguém quer avançar no seu estudo, deve levar com ele, ou seja, ter um senso crítico e basear muito no conhecimento científico. Por quê? Porque senso crítico, a pessoa mostra que tem capacidade de questionar, de analisar a forma racional e organizar algumas ideias que pode levantar uma hipótese e chegar à conclusão. Também mostra ali que a pessoa com senso crítico nunca dá resposta logo. Sempre ela faz o seguinte: pensa, analisa, observa, reflete, julga para depois avançar. Também mostrou que uma pessoa que quer fazer uma pesquisa deve deixar sempre de lado o senso comum, ou seja, um conhecimento empírico. Em relação ao conhecimento científico, ele mostra, eu entendi que está muito ligado ao senso crítico. Uma pessoa com senso crítico baseia-se no conhecimento científico, que busca o porquê das coisas, o motivo, a razão das coisas, ou seja, a circunstância sobre o fenómeno. Ele utiliza, assim, também explicações racionais, sem basear no senso comum, como eu tinha dito antes. Também está baseia-se no fato, na razão das coisas. Eu entendi essa parte. E ele mostrou muita importância entre esses dois lados. Isso que eu queria dizer, professor. Muito bem. Obrigado, Carolina. De nada. Obrigado. Não sei se há comentários em relação a isso, mas, na verdade, o senso crítico, nós, sobretudo,
somos todos desafiados a termos, portanto, como princípio, o senso crítico. Não é? Nós temos, é uma dificuldade que nós temos, nós, sobretudo, a África de uma forma geral, mas aqui em Cabo Verde, hoje o mundo, sobretudo, estamos desafiados a termos o senso crítico em tudo. Estudantes universitários, nós, educadores, educadoras, não é? todo o texto que nós temos que ler, todas as mensagens que nós recebemos, não é? Tudo quanto nós temos para fazer, devemos ter esse princípio de senso crítico, né? Que é o princípio filosófico de pensar primeiro, de perguntar, de questionar. O mundo atual, sobretudo, as tecnologias, muitas vezes nos coloca numa situação quase que de irracionalidade. Compromete o nosso senso crítico. Vejam, por exemplo, vamos chamados fake news, falsas notícias. Recebemos imediatamente, nem lemos, não paramos para pensar e partilhamos imediatamente. E imediatamente para os outros. Tentem fazer um exercício, um esforço, por exemplo, escrever uma mensagem, não enviar, deixar ali, até o dia seguinte. No dia seguinte, nós refletimos e depois paramos. Será que vale a pena? Porque, sobretudo hoje, as tecnologias, por acaso, eu fiz um pequeno curso curto há tempos sobre fake news e como superar isso. Como é que nós fazemos? Aí, o senso crítico nos ajuda, que é um treino que devemos fazer, sempre diante de qualquer circunstância, qualquer texto, qualquer informação, seja oral, seja escrito, não é? Seja um fenómeno, nós pararmos, pensarmos, não é? Você disse muito bem, Carolina, e aí o texto diz pensar primeiro, não é? Refletir e depois ponderar como é que devemos agir. Se eu devo dizer, se eu devo partilhar, né? Como é que eu devo responder? Mesmo as mensagens, eu costumo, né, dizer, nas mensagens, eu vejo que às vezes as pessoas, por exemplo, quem responde a mensagem ciente, né, recebido, calhar não está a pensar. Porque eu tenho a pessoa em frente, é comunicação. Comunicação digital tem tem as suas regras. Portanto, o que é aquela saudação inicial, né? Aquela, digamos, o assunto e depois a cortesia final. Portanto, o senso comum é um treino, é um exercício que nós devemos fazer todos, nós, e fazendo, nós estamos com as pessoas com quem estamos a relacionar, vamos servir de exemplos e vamos, né, contagiar as pessoas no sentido positivo de nós podermos mudar um pouco, contribuir para algum equilíbrio, alguma paz, né, que é o desejo de todos, né, o desejo atual, tendo em conta o contexto em que nós vivemos, o mundo em que nós estamos a conviver neste momento. Portanto, essa ideia do senso crítico deve servir. Vocês ainda estão no início dos estudos filosóficos, a disciplina, a filosofia do conhecimento, no ano passado, acho que foi no primeiro semestre, portanto, que exige bastante. A partir daí, vocês vão de ver. Este curso vai dar-nos, sobretudo, as áreas filosóficas
as áreas teológicas, vão ajudar-nos a ter alguma ponderação, não é, nesse sentido e, sobretudo, um pouco naquela linha de que o curso é um curso que nos ajuda do ponto de vista pessoal, primeiramente, não é? E depois, agora, do ponto de vista social, profissional, etc. Portanto, não sei se me fiz entender, aproveitei a intervenção da Carolina para fazer essa incursão numa questão que me preocupa bastante, né? Que é o cenário atual, os confrontos e, sobretudo, a interferência desta coisinha, né, chamada tecnologia digital, que veio alterar o nosso esquema de pensamento, o nosso esquema de raciocínio, que nos obriga muitas vezes, às vezes, não é, colocando-nos numa situação bastante delicada, se nós não pararmos para pensar. Pensar primeiro, né? E depois agir. Amílcar Cabral dizia sempre pensar para poder agir, né? E não agir para depois vir agora pensar. Mas deve ser um princípio de vida, um princípio, né, que nós devemos adotar, porque faz todo sentido, né? Faz bem à nossa vida, ao nosso relacionamento, à nossa prática, é aquilo que nós fazemos. Amigos e amigas, mais comentários? Questões? Sim. Professor, Lourdes, sim. eu queria ver se eu consegui perceber bem a distinção entre o senso comum e o senso crítico. Eu queria só perguntar, o senso comum se relaciona com o conhecimento vulgar ou popular? E o senso crítico se relaciona com os outros conhecimentos, o conhecimento religioso, o científico e o conhecimento filosófico. Ali nós usamos o senso crítico. Então, o senso comum significa não questionar, aceitar tudo como é, como se diz e como se vem fazendo. É isso? É um pouco isso, sim. É um pouco isso, Lourdes. O senso comum, portanto, o senso comum, o conhecimento popular, vulgar, etc. Mas o senso crítico é mais uma atitude. Sim. Eu vejo o senso crítico mais como uma atitude que nós devemos incorporar, né? Por um lado, porque o senso crítico pode não chegar ao conhecimento filosófico, ainda não é conhecimento, pode não chegar ao conhecimento científico, mas ajuda porque nós paramos para pensar, para refletir. Sim. Portanto, é uma questão de atitude, é uma forma de ser, né? O senso crítico. Portanto, devemos tomar isso como princípio, como atitude, como forma de ser e de estar. Se nós incorporarmos isso, então nós vamos navegar nos conhecimentos, seja conhecimento popular ou conhecimento do senso comum, conhecimento vulgar. Temos uma atitude de questionar, de perguntar. Em relação ao conhecimento filosófico, conhecimento religioso, que são conhecimentos que podem não ser verídicos, né? Mas o nosso senso crítico ajuda-nos a refletir, como dizia o professor. Não, isso eu não vou, né? Não vou meter, mas eu já sei. Portanto, tenho a minha posição em relação a isso, mas o pensamento crítico, o senso crítico me ajuda também a respeitar, né, esse tipo de conhecimento. Um conhecimento que é científico, também devo ter, sim, uma atitude crítica. Pensar, ver, observar, mas, sobretudo, me ajuda
a levar em conta aquilo que o professor... Não, apesar de ser científico, pode não ser, digamos, eterno. Pode não ser, ele, mesmo o conhecimento científico, ele relativiza um pouco, porque dando exemplos de questões que foram tidos como cientificamente provadas, mas que depois, com o tempo, não é, veio a descobrir que, afinal, não é dessa forma. Portanto, o pensamento crítico, o senso crítico é, acima de tudo, uma atitude, uma forma de ser, né, de estar, que nos ajuda. E ali a filosofia, né, os conhecimentos filosóficos nos ajudam, os conhecimentos teológicos, sobretudo, esses dois conhecimentos nos ajudam, fortalecem o nosso senso crítico, o nosso pensamento crítico. Lourdes? Está bem. Sim. Certo. Já percebi. Certo. Eva, você liga o microfone, deseja falar? Sim, professora, era só para esclarecer um aspecto. Fiquei com a ideia de que tanto o conhecimento religioso e filosófico não devem ser refutados. É verdade? Não sei. Bom, em relação ao conhecimento religioso, ele chama a atenção, diz que deve ser respeitado. Porque se nós formos ler o que é que o autor diz sobre esses conhecimentos, portanto, há nuances. Portanto, não significa que são verdadeiros, mas devem ser, portanto, refutado não pode ser muito forte, deve ser respeitado. Porque depende, tem um conjunto de princípios e de valores que, em forma de crenças, sobretudo o conhecimento religioso, tem por detrás crenças. Então, em relação às crenças, eu não vou, portanto, para além de refutar, devo respeitar. Tenho o meu senso crítico, o meu pensamento. Por isso é que o pensamento crítico, o senso crítico é importante, porque ajuda-nos a posicionar bem dentro do todo. Mesmo em relação ao conhecimento popular, seja o conhecimento científico, o meu senso crítico me ajuda, né? Me dá segurança para estar ciente, né? Aceitar, mesmo, portanto, respeitando, aceitar o conhecimento, etc. Sim? Certo. Bom. Achei interessante quando ele afirma que no conhecimento científico não deve haver achismo, mas já no senso comum há o achismo. É baseado no sensitivo, eu senti, eu acho. Exato. Portanto, certo. Bom, nós agradeço a todas e a todos. O nosso tempo já se foi, são quase 8 horas. Vamos ficar por aqui. Muito rápido. O tempo passa. Nós ficamos por aqui, marcamos encontro com esta disciplina na próxima quarta-feira. Na sexta-feira, a disciplina de identidade, de educação moral e religiosa católica vai ser às 18h30. Troquei com o padre Bruno, por causa de um compromisso que eu tenho na sexta-feira. Portanto, vamos iniciar com a minha disciplina. Tá bom? Bom, desejo a todas e a todos uma boa noite, uma boa continuação de estudos. Marcamos o encontro até a próxima aula. Fiquem bem. Obrigada.